Olá, seja bem-vindo a mais um TelMediaCast, mais um momento para nós conversar. Nós tivemos um programa gravado aqui com um cientista e foi muito gostoso para nós. A conversa foi boa, estouramos o tempo, inclusive, foi legal. E naquela ocasião não chegamos a combinar exatamente. Mas nós estamos quase fazendo um segundo tempo aqui. Continuar conversando sobre questões que envolvem a ciência, que envolvem o nosso relacionamento com a natureza. Tem alguma coisa a ver? O que tem a ver? O que não tem a ver? Como é que vamos fazer? Não é um cristão com a plaquinha dizendo o fim do mundo está próximo, em pé aí, dizendo que o mundo vai acabar por nossa culpa, mas ver o que nós podemos trabalhar nisso. Então o convidado de hoje não vai ser inédito, né, nesse nosso programa, mas comigo está também o reverendo Pablo aqui, mais uma vez, Pablo. Muito obrigado por esse papo cabeça. Vamos ver se você fala mais, acho que eu falei demais da outra vez, não deixei você falar, fazer pergunta mas nenhuma. É tão bom ouvir, você aprende tanto. E nós estamos aqui então com o professor Gustavo, mas vamos voltar, espera um pouquinho só que nós temos aí uma vinheta, roda a vinheta, já eu estou de volta. Muito bem, então aí, professor Gustavo, só de novo, porque tem gente que não viu o primeiro programa, claro. Vai querer de novo aquela breve apresentaçãozinha. Claro, pastor Fernando, obrigado de novo, obrigado Pablo, ótimo. Bom continuar a conversa com vocês. Isso. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, na área de engenharia naval e oceânica, desde 2010, trabalho lá, hoje sou diretor científico de um centro que chama-se, eu vou falar em inglês porque o nome dele é Offshore Technology Innovation Center, OTIC, Centro de Inovação e Tecnologia Offshore. Okay. E offshore é essa exploração que a gente faz do oceano através de plataformas flutuantes, que no Brasil é exploração de óleo e gás, né? Certo. Podemos falar offshore, sempre alto mar? Sempre alto mar, não? Onshore é o que está na costa, em terra, offshore é o que está fora da costa. Mesmo assim, 1 metro da areia ali já é offshore. Aí já seria costeiro, né? Tá bom. Mas oceânico é o que está no meio do oceano. Vamos continuar aí, só para esclarecer. E por que essa introdução é importante? Porque eu tenho trabalhado hoje na área de... Bom, hoje não. Desde a minha formação em engenharia na área de óleo e gás, com a intenção de tirar cada vez mais óleo e gás dos reservatórios geológicos. Certo. Combustível fóssil. Pré-sal, exatamente. E de repente, né, não tão de repente assim, mas a gente se vê hoje numa emergência climática, onde o principal vilão são os combustíveis fósseis. E aí a tua consciência cutucada ali faz você questionar, né, qual a razão de ser da sua profissão. Rapaz, eu virei um ativista ecológico aqui, tipo aquela Greta. Você é favorável a explorar petróleo ali na Foz do Amazonas? Eu sou, mas eu preciso explicar o porquê. Não, mas eu não sou contra, eu não sei muito. Eu sei que então, isso está na pauta. É que a resposta não pode parar aí. Se você falar eu sou, aí você é bombardeado de um lado. Se você falar não sou, você é bombardeado do outro. Porque requer explicações. Porque a grande argumento contra seria exatamente desequilíbrio ecológico. Seria isso. Isso. Não, quem fala contra, ele vai dizer que... Sempre há impacto ambiental, sempre há. Precisa se avaliar os ganhos, as perdas, então os benefícios, né? E como fazer isso. Mas então, eu tenho trabalhado nessa área de óleo e gás, e de um tempo para cá eu tenho me envolvido com a chamada transição energética. Como é que a gente vai mudar a maneira, que eu digo humanidade, né? A maneira de produzir, gerar energia para o desenvolvimento humano. E aí, dentro da parte oceânica, eu trabalho com o que a gente chama agora de descarbonização da indústria offshore. E, portanto, parte disso é gerar energia limpa, né, do oceano, e aí você tem fontes de energia renovável no oceano, que podem ajudar a descarbonizar as operações offshore. Ótimo. E aí é um caminho, uma rota para a gente conseguir gerar mais energia com menos impacto ambiental. Biblicamente, eu sempre me lembro daquele texto que a gente às vezes passa batido, mas que tem, eu entendo, implicações por essa discussão, que é o fato de Adão ter sido colocado no jardim para cultivar e para guardar. Geralmente a gente lê isso de maneira rápida, mas é interessante essa relação entre o cultivo, que é uma ordem da parte de Deus, tanto quanto guardar. Às vezes a gente enfatiza o cultivo, aí vem outros e falam, não, a gente tem que guardar, mas eu tenho que cultivar, e a gente está brigando com polos que o cristão, pelo menos, de um entendimento maduro acerca do cuidado com a terra, inclusive. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para gerenciar isso aqui.
como vice-regentes, né? Uhum. E para lidar com essas questões. Então, não é uma discussão fora de lugar em termos de teologia. Pelo contrário, o cristão ele precisa ser o primeiro a conversar sobre. Ele pode não conversar tecnicamente, mas ele precisa ser o primeiro a entender, penso eu, esses dois elementos, cultivação e guardar. Eu acho E que eu, tem a às ver vezes, com no isso, não? púlpito falo assim, crente, falo mesmo, na pregação já falei mais de uma vez, um crente não deve jogar papel de bala no chão. É Um bom começo. um bom começo. É um explico sintoma, por quê, mas eu falo assim, mas sintoma. você não pensa que não é pecado você jogar papel de bala no chão. Claro, eu não estou sendo aqueles ativistas malucos que sem razão nenhuma, mas falo, você tem que pensar muito mais sério nas coisas do que está pensando, né? Na verdade. Cultivar e guardar. São ordens, né? São ordenanças dentro do nosso relacionamento com a natureza, ou dentro do mandato cultural, coisas que a gente tem que fazer, né? Portanto, são ordenanças a serem realizadas que definem quem nós somos, né? Lembra? Os 3 mandatos da criação definem o que é o ser humano. Uhum. Se ele não se relacionar na vertical com Deus, na horizontal com os outros e circularmente com a criação, ele não é homem. Ele foi feito para isso. Só que aí tem uma forma adequada de se relacionar nas 3 dimensões e a gente estraga todas elas com o pecado. E aí, isso que eu perguntar, mesmo com o pecado, exatamente, né? Mesmo, nós cristãos temos que fazer isso mesmo vivendo num mundo de pecado. Porque o pecado não eliminou os mandatos. Isso. Estragou. Quando eu dou a palestra nesse assunto, eu uso eu sou engenheiro, né? Me respeitem. Então, nas minhas analogias. Eu gosto da analogia da engrenagem. Uhum. Os mandatos, imagina ali 3 engrenagens que Deus projetou para girarem perfeitamente, uma colocando quantidade de movimento na outra ali e tal. Pô, o pecado não tirou uma engrenagem. Isso. Ele jogou areia na engrenagem. Uhum. Ele estragou o shalom, né? A paz, a harmonia que tinha ali. Mas ele não tirou as engrenagens. As nossas funções não foram removidas. Foram estragadas, corrompidas. E estão sendo restauradas, limpas, né? E um dia estarão limpas e perfeitas novamente. Agora, a gente continua se relacionando espiritualmente? Sim, só que agora você precisa de um intermediador. Exato. Né? Dá trabalho, é difícil, você falha. A gente continua se relacionando horizontalmente, só que agora eu traio, eu magoo, eu firo a outra pessoa, dá trabalho. E eu continuo me relacionando com o cosmos, com a natureza? Sem dúvida. Só que agora eu abuso da minha autoridade, né? Da minha autonomia, do meu poder. E em vez de cultivar e guardar, que é a ideia de usufruir, de subjugar com sabedoria, é um domínio sob controle diante de um dono, né? E tem um aspecto de maldição que foi imposta sobre as demais criações por causa do nosso pecado. Exato. Romanos 8 fala isso, o próprio capítulo 3 de Gênesis. Então, é como se a terra estivesse contra nós e nós ainda temos a indisposição ou o mau uso. Então, duas frentes, né? Exatamente. Então, mas hoje a gente se vê nessa situação. Vamos pegar, lógico, o caso da natureza aí, do jardim, do cultivar e guardar, senão o papo não vai para... né? Não tem fim hoje. Mas a nossa relação com o mundo natural, e em especial com os recursos naturais, né? Porque a gente tende a olhar para o mundo natural de uma forma muito consumista, né? Sim. Assim, eu consumo o mundo natural. Ora, a ordem não é consumir e esgotar, mas é cultivar e guardar. Tem uma preservação e um cultivo ali, né? Então, a gente precisa restituir essa ordenança. E agora, olha que interessante. Como você disse, Pablo, é fruto da imagem de Deus em nós exercer essa função de co-regentes, né? Ou de co-governadores entre humanos e até de co-criadores. Porque eu gosto muito do paralelo entre o jardim, o habitáculo inicial, onde naquele ambiente lá os mandatos foram introduzidos, estabelecidos, os relacionamentos foram criados e a engrenagem girava azeitada perfeitamente. Entrou o pecado no mundo, perdemos o paraíso, perdemos o estado de paraíso, perdemos o acesso à perfeição. Precisamos de uma correção, uma rota corretiva, e aí a palavra, o logos, entra no cosmos, na história e corrige. E qual que é o habitáculo final lá na consumação? O
que faz o paralelo com o jardim. Não é um jardim mais. É uma cidade. É uma cidade. Desenvolvimento. Cara, a cidade clama por desenvolvimento humano. Então, a cidade é o habitáculo que pega o estado primal, original, essencial da criação, mais esforço humano. Lembra que naquela época, na época do texto bíblico, as cidades eram o maior artefato tecnológico que a humanidade conseguia construir. Exato. Né? Uma coisa que o humano... Tanto é que a referência do orgulho lá é Babel, porque é a cidade, a torre. Aquilo é algo que o humano, né? Então, a cidade ali é um símbolo do que o ser humano constrói. Só que ali, no caso, é uma cidade santa, onde o cordeiro senta no centro, né? Então, é a redenção do jardim corrompido, mais esforço humano valorizado. Então, a gente tem algo a fazer, tem algo a zelar. Isso nos dá a ideia de que não é em vão o zelo, cultivar e guardar, e até tentar corrigir ou redimir o ambiente corrompido, estragado e até abusado do meio ambiente, vamos usar o termo da moda, porque o final está garantido. Então, a gente tem que mirar na cidade santa e fazer um trabalho de redenção. Isso. E não jogar para o alto e falar, agora já está perdido mesmo, vamos usar tudo que dá. Assim como a gente faz em todas as áreas da vida. Se trata de obedecer a ordem de Deus. Isso, nós somos agentes da redenção. Isso, não por nossa obra própria, mas você foi chamado para redimir o casamento, para redimir a família, para redimir o trabalho, para redimir a música, a cultura e também a exploração dos recursos naturais. Tá certo. E então, assim, como cristão, seja a área que você atua, mas no caso específico, dentro da parte dos estudos, das questões envolvendo o oceano, Parará, tem exploração, como fazer, não apenas não permitir que haja um vazamento de óleo, não é tal, fazer um bom cano lá, para ser bem simplesinho, né? Tubo, fazer um tubo. Eu corrijo os meus alunos lá, tubo. Então tá bom. Não é só isso que se trata, mas trata muito mais do que isso. Correta aproveitar aquilo que Deus deu e aproveitar. Entraria até parte econômica depois também, de boa distribuição, mas esse é outro assunto que é importante, mas não é aqui que nós estamos tratando. Mas se trata também de olhar para a natureza, olhar os desequilíbrios e ver o que nós podemos cooperar para que a coisa não seja tão feia. Talvez seja esse meu termo, não sei o que eu diria aí, né? Então, você estuda nas dinâmicas todas. Como é que funciona isso na prática? O que você trabalha com isso? Você faz pesquisa no mar, você vai lá, vê qualidade de água, vê as necessidades. Como é que você trabalha isso? Eu não lido tanto com essa parte oceanográfica. Isso seria a função do oceanógrafo. Tá. Eu sou um engenheiro oceânico. Eu faço... gadgets, né? Gambiarras Não, gadgets são as coisinhas que você usa assim no dia a dia. Eu sou mineiro, né? Eu faço uns trem que põe na água. Os trem que põe na água. Os trem que flutua. E eu faço tecnologia que vai ser utilizada no ambiente oceânico. Tá. Mas o meu fim dessa tecnologia não é necessariamente medir o oceano, até que os sensores são feitos dessa forma. Mas o fim da tecnologia que eu desenvolvi até hoje é para tirar mais óleo e gás do fundo do mar. Só vamos falar de um pouco mais nerd da minha área aqui. 95% do óleo e gás produzido no Brasil vem do oceano. O Brasil é um país que produz combustível fóssil do oceano. E 70% vem do pré-sal. O pré-sal é hoje o grande produtor de óleo e gás no Brasil. E é fruto de grande tecnologia brasileira. Nós levamos aí umas 4 décadas, né? Para sair das águas rasas para as águas profundas, ultra profundas e agora no pré-sal. A gente está falando de campos que ficam a 300 quilômetros da costa. Coisa que é praticamente só brasileira. Tem parte aí que é nossa tecnologia. Não, tecnologia nossa. Não. Eu diria que... Outros países não têm. Muito se deve à Petrobras, né? Outras empresas, obviamente, participam dessa tecnologia. Mas a gente pode falar com orgulho que a tecnologia é desenvolvida no Brasil. Certo. Por quê? O problema é nosso. Certo. O Golfo do México, lá no sul dos Estados Unidos, ali, tem uma geologia semelhante, mas não é tão profundo, entendeu? Não é tão longe quanto aqui. Então, alguns desafios... Não tem tanto sal quanto aqui. Certo. Então, você pegar anos 2000, a dificuldade era águas profundas. Anos 2010, a dificuldade era perfurar o sal.
Ok. Né? Anos 2020, o pré-sal já está funcionando, já é uma realidade a todo vapor. Então, a gente foi vencendo desafios e etapas importantes da tecnologia brasileira. Para quê? Né? Agora vamos para outro capítulo. Nós somos uma espécie que aprendeu a usar energia. E a gente se desenvolveu com o consumo de energia. Né? A gente usa muita energia, muito mais do que qualquer outra espécie, né? Principalmente no estilo de vida que a gente tem hoje, depois da Revolução Industrial e depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando a escalada dos combustíveis fósseis, que é energia barata, fácil, de alta densidade, né? Você consegue carregar um líquido de óleo, de gasolina, e aquilo tem muita energia química concentrada. Isso tornou a vida muito mais confortável. Se você pegar hoje, eu fiz essa conta semana passada no meu curso de transição energética lá. Se você pegar toda a energia produzida no mundo agora, ou consumida por todas as pessoas do mundo agora, dividir pela população mundial, você vai ter aí quantos gigawatts você, um ser humano 2024 consome. A potência que você consome nesse momento é como se você tivesse 35 servos fazendo as suas funções. Olha só. Entendeu? Para ter uma comparação. Tem uma comparação. Se você fosse um homem das cavernas que não tivesse nada de energia consigo, só a sua força física, é como se você tivesse você mais 35 pessoas fazendo as suas funções. Então, nós somos uma espécie que aprendeu e desenvolveu e evoluiu enquanto sociedade com muita energia, com excesso de energia. Lógico, regiões do mundo você vai ter pouquíssima energia por pessoa, outras regiões, Estados Unidos, excesso de energia por pessoa. E tem uma correlação direta entre energia disponível numa nação e desenvolvimento econômico e social daquela nação. Né? Então, a gente tem uma conta que é assim, é igual alimento. Se você não der alimento para o corpo não cresce. Então, tem um mínimo que você precisa comer para poder crescer. Hoje a gente vê historicamente que tem um mínimo de energia que uma nação precisa produzir para poder sustentar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, uma taxa de país desenvolvido. Essa está na faixa de 100 gigajoules por habitante por ano. Isso não quer dizer muita coisa, porque a gente não tem ideia do que é um gigajoule e tal, mas só para você ter uma ideia, o Brasil hoje está na faixa de 80 gigajoules por habitante por ano, os Estados Unidos está na faixa de 300 gigajoules por habitante por ano. Então, a gente tem menos energia disponível enquanto nação para poder nos levar a um IDH mais alto. Entenderam a ideia? Então, ainda falta alimento para o nosso corpo nacional poder desenvolver. A gente está com fome. Agora, gerar mais energia vem da onde? Onde é que você vai tirar essa energia? Né? Ora, a energia barata vem do carvão, do óleo, petróleo e do gás natural. Só que tirar essas energias químicas que estão armazenadas há milhões de anos debaixo do reservatório geológico significa jogar gases de efeito estufa na atmosfera e aí reverte em mudança climática. E quando a gente passa em qualquer refinaria e vê aquela torre pegando fogo lá, porque estão dispersando. Não, aquilo é interessante. Não está dispersando gás. Chama flare. Aquele flare é só o gás residual que você não consegue, que vaza ou que você não consegue utilizar. Não tem um jeito de pôr num geradorzinho e produzir assim, energia para 3, 4, 5 casinhas de pobre? Não chega a isso, mas hoje tem uma meta de flare zero. Né? Plataformas oceânicas não podem ter flare mais. Zero flare. E seria um lugar que teoricamente teria problema de ter flare, porque daí você não está poluindo grandes coisas. Você está longe da população, né? Mas é um desperdício. Acaba sendo um vazamento assim... Quando você troca o óleo do seu carro a cada 10 mil quilômetros, e de vez em quando você vai ver umas gotinhas de óleo no chão, é aquilo que vaza no processo, entendeu? Mas que não faz diferença, vantagem econômica. Certamente é um tipo de vazamento de poluição. Como a gasolina dentro do tanque, que também acaba saindo... Isso, evaporando. Hoje tem tecnologias, inclusive, eles fazem com que o processamento torne líquido de novo para cair. Condensa de novo. Exatamente. É melhor queimar do que deixar vazar sem queimar. Entendi. Esse é o ponto do gás. Eu ia perguntar se porque quando vaza metano,
O metano tem muito mais potencial de efeito estufa do que o CO2. Então é melhor queimar o metano e transformar Aliás, em CO2. esses dias alguém falou, eu vi alguém comentando isso. E até alguém falando das vacas aí, fala que não é isso propriamente aquilo que o pessoal fala que as vacas que acabam com o CO2, mas não, que elas produzem não é bem exatamente isso. O metano é dos gases que a gente emite, né, o de grande potencial, de muito mais potencial de efeito estufa do que o gás carbônico. E no processo de ruminação das vacas, produz muito metano. O Brasil tem um rebanho bovino gigantesco. Então, não é desprezível a nossa emissão de metano via pecuária, né? arroto da vaca, né? Não é desprezível. Só que ela é muito difícil de você conter. Como é que você vai segurar? Né? Tem pessoal que faz, como é que fala? Gado confinado, tentou fazer câmaras de contenção. Tem gente que tentou desenvolver máscaras para vaca, para segurar o gás. Que nem aquele negócio pro cara dormir tranquilo lá. O CPAP da vaca. Entendi. Mas os melhores resultados têm vindo da ração. Quando você desenvolve rações que vão tentar neutralizar ou diminuir a emissão de metano. Mas vamos lá, você é um cristão, você trabalha numa área energética, né? E isso poderia ser estendido para outras áreas. Então, para um cristão, entendendo o mandato de Deus, para o cristão é um dever ele trabalhar nessa área. Estou falando assim, se preocupar com isso, seja desenvolvendo uma válvula para um determinado equipamento, seja projetando onde vai colocar a plataforma, não vai e tal. É dever nosso, sempre. O cristão tem uma motivação última que o outro não teria, né? Que é o zelo pela criação. Entendi. O cristão tem uma ética ambiental que não precisa ser justificada em si mesma. Ela tem outra referência. Você faz parte no outro programa nosso, não deu para falar praticamente nada da BC2. Exato. Eu sou vice-presidente da BC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Isso. Há uma vertente, uma área, um setor da BC2 que trabalha com isso? Boa. Tem. Tem e tem crescido muito. Tem o Thiago Pereira, é um grande especialista hoje da BC2, ele estuda esse tema e a gente chama essa área de ecoteologia. Ecoteologia. Ou seja, uma teologia da ecologia, uma teologia do eco. Certo. Né? O nome o jargão que está surgindo aí é ecoteologia. Não que você vá fazer teologia da natureza, não mas uma teologia da natureza olhando para o lado ambiental. E é um grupo que tem crescido em interesse e tem gente já estudando e produzindo. A gente lançou alguns livros recentes na área, palestras. O próprio Thiago tem um curso sobre ecoteologia na ABC2. Assim, brasileiro, você não está fazendo tradução. Não é tradução de pesquisa. Tem livro traduzido, mas também já tem livros produzidos. ABC2, a ABC2 tem um projeto chamado Projeto Radar, que é de premiar, através de concursos literários, ensaios, estudos de livros e livros originais. Olha aí, você está me escutando? Você é da área de ciências? Pensa bem nisso aí. Tem, e são prêmios bons. Opa, então você está escutando, presta mais atenção nisso aí. Fazer o que está fazendo, escrever um ensaio, uma resenha ou um projeto de livro. E entra lá, Cristãos na Ciência, ou abc2.org.br, procure Projeto Radar. Mas nós vamos ter agora a Conferência Nacional da ABC2 em Belo Horizonte, dos dias 14 a 17 de novembro, agora de 2024. No mesmo site pode procurar informação para inscrição e tudo mais. Redes sociais, ABC2 ou ABC2. .org.br. E o Thiago Pereira vai conduzir uma série de estudos lá e também dar uma palestra sobre ecoteologia. Tá. Se você ouve outro podcast, o Bibotalk, que é o podcast do Rodrigo Bibo, que é o nosso parceiro da ABC2 também para podcasts, você vai ver podcast sobre ecoteologia lá com o Thiago já tem Pereira. esse título. Então, isso eu não sabia. Já tem bastante coisa. Ou seja, é um assunto que está muito na moda por conta de mudança climática e agora o Brasil assumindo as suas contribuições, né? E também porque tem mais gente estudando e tomando decisões importantes. E ele é um tema que tem surgido também no âmbito evangelical, lá no Congresso de Lausanne, né, nas discussões mais amplas no Brasil, na Europa, Estados Unidos. É interessante você sempre ouvir a visão de quem vem da Europa, que já é uma visão
pós-carvão, gás, que está olhando para, né, eletrificação de frota e tal. Aí você vê Estados Unidos, outra visão. Eu acabei de passar 1 ano no Texas. Se você perguntar no Texas sobre mudança climática, eletrificação, eles falam, o que é isso? Eles têm aquelas questões de explodir para tirar gás de baixo? Fracking é fratura da rocha para sair mais gás. Não no Texas, mas mais para o norte tem. Tá. E aí você pega a visão do que a gente chama de sul global, né? O Global South, que são onde se reúnem os países em desenvolvimento. E aí tem Brasil, África subsaariana, Ásia, que tem visão de países em desenvolvimento. Tá. E aí qual que é a ideia? Puxa, a transição energética, ela tem que acontecer. Porque a gente nem falou nesse ponto, mas para mim ele é uma premissa. Se for o caso, a gente explica ele de novo. A gente precisa mudar a maneira como produz energia enquanto humanidade. E o tempo está esgotado. Né? A medida é urgente, por isso que a gente chama de emergência climática. Segundo, quem vai fazer isso? Já que a energia está relacionada a desenvolvimento humano, você vai jogar conta agora para os países em desenvolvimento, porque os desenvolvidos já usaram a sua fatia. Exato. Não é? Séculos atrás. E então, cresceram e ficaram ricos por causa disso. Né? Então, esse tem sido o discurso, por exemplo, do Brasil nas Nações Unidas e de outros países também, nas conferências da ONU, quando falam, legal, mas a gente precisa se desenvolver. Isso. Então, vocês não podem explorar a Amazônia. Tá, tudo bem. Não devemos. Mas nos ajudem financiando essa transição. Perfeito. Então, algum custo de compromisso aí tem que ter. E, então, essas visões são muito, muito interessantes, né? De como que a perspectiva muda. E aí, um país que está em desenvolvimento e tem recursos naturais disponíveis, é muito difícil você convencê-lo a não usar. Exato. Porque o recurso é barato, está disponível e ele quer se desenvolver. Isso. Então, quando que a China vai parar de queimar carvão, que é o pior dos combustíveis fósseis, e frear o seu desenvolvimento? Entendeu? Geopoliticamente, ninguém vê isso acontecendo. Isso. Até que haja uma motivação de outra fonte. Por isso que a fé cristã traz uma visão importante, porque ela traz uma motivação de outra fonte. Na verdade, ela é a contribuição que realmente traz diferença. Porque se eu for olhar só para desenvolvimento econômico, cara, eu não vou parar nunca. Exato. Entendeu? Eu posso até ter uma visão humanista de pensar nas próximas gerações. Isso. Mas ninguém pensa muito nas próximas gerações e vai passar fome agora. Pensa-se na sua. Não é? Mas o cristão, ele tá olhando... Cara, não é progresso a qualquer custo. Perfeito. Né? É progresso, no sentido que a gente entende? Sim, mas há um custo, então há um freio moral, há como a gente fala em cosmovisão, né? Há uma direção a ser corrigida aí. Então, acho que a comunidade cristã tem trazido um diálogo, ele tem que virar mais prática. Ok. Né? Mas tem uma opinião sendo dita aí. E existem, então, medidas, por exemplo, a eletrificação, como você falou, de frotas e tudo mais, são tentativas, são movimentos para tentar criar formas em que você possa manter o desenvolvimento, manter a coisa girando, a máquina girando, sem que tenha tanto prejuízo causado, ou que se diminua o máximo de prejuízo. É uma forma, ainda que seja muito novo, ainda o pessoal fica receoso, e há uma grande discussão sobre isso, eu acho que também é válida, tem o seu lugar, mas esses movimentos seriam, então, movimentos da humanidade, dizendo de maneira geral, para tentarem lidar com isso. E o cristão, como bem você disse, é aquele que pode não saber, ou pelo menos não ter uma parte prática onde você vai criar alguma coisa, talvez seja o caso, mas nem sempre é, mas que ele precisaria estar contribuindo para esse debate. E aí que eu penso, né, que é o setor que contribuiria de fato e de verdade, porque ele tem a verdade absoluta da palavra de Deus, que direciona todas essas questões e movimentos, e que, curiosamente, na verdade, ou é inexpressiva em termos de
manifestação da parte da fé cristã, ou ela é escanteada por alguns. Porque vocês vão contribuir para isso. A gente está falando sobre tecnologias, a gente está falando sobre questões energéticas e tudo mais. Então, essas questões acabam sendo embates também em outro nível, né? Em outra área, que não a questão prática de energia ou questão de renovável, mas uma discussão aí no campo filosófico, talvez. O cristão tem uma contribuição moral. Perfeito. E técnica. Ótimo. Né? Moral porque ele vai encontrar a direção, e aí o lastro moral dele vem de outro referencial. Exatamente. Né? Então ele tem que dizer por que a gente precisa melhorar o nosso cuidado, como a gente começou o programa, né? O cultivo e a guarda, o zelo. Poxa, porque isso aqui tem dono. Isso. Né? A gente não está livre para fazer o que quiser. É por isso que a gente vai prestar contas depois. É o que a gente chama o modelo da mordomia. Perfeito. Só que a gente abusa e eu gosto de chamar isso de uma mordomia rasa. A gente aprendeu a viver uma mordomia rasa, onde a gente prega que somos mordomos, mas a gente funciona como se fosse dono. Né? O que é a mordomia rasa? A mordomia rasa é aquela que eu vou usando, porque já que está sob o meu cuidado, então é para eu usar mesmo. É meu, pronto. Você não tem nada a ver com isso. Não, dono é Deus, mas ele deixou aqui para mim, é para eu gastar até... Para usar mesmo, exato. Poxa, a mordomia profunda é outro paradigma cristão, né? A teologia da mordomia aí precisa ser resgatada. Então, é o guardar com zelo. Perfeito. E aí isso te invoca a fazer a sua ação técnica. Bom, porque se a moral dá um sentido, você precisa fazer alguma coisa. A técnica vai te levar naquela direção. E aí o cristão é chamado para se engajar tecnicamente, não só ficar reclamando da situação. Né? Sabendo que nós não vamos dar conta de resolver todos os problemas. Maravilha. Mas a gente é participante do processo da redenção. Né? Exato. Então, com essa visão, o que é que a gente pode fazer? Ora, vai ser engenheiro, vai ser físico, químico, cientista, oceanógrafo, vai trabalhar nessa área. Quem tem vocação para essa área, vai. Mas eu fui chamado para ser político. Vá fazer boa legislação, entendeu? Vai defender essa visão no legislativo, na regulação, na normatização. Vai dar boa aula, vai ensinar as crianças, a geração que virá depois. Vai compor boas músicas que entrem no imaginário da população. Vai fazer boas peças de arte que vão entrar no imaginário coletivo. Então, obviamente que dá para a gente se engajar, né, nesse sentido. Agora, quando o cristão aborda esses problemas diante da face de Deus, ele encontra satisfação última. Porque eu sei que talvez eu não consiga ver o meu resultado dando fruto no meu tempo de vida. Tá. Mas eu sei que aquilo me dá satisfação porque eu estou indo na direção certa. Isso. E você não precisa ficar frustrado se você não conseguir resolver todos os problemas do seu tempo de vida. Porque nós não resolvemos a maioria dos nossos problemas no nosso tempo de vida. Mas você tem satisfação sabendo que você está empurrando na direção certa. O lance do carro elétrico. Você começou falando dele. Ora, eletrificação é excelente em termos de eficiência energética. Perfeito. Porque eu tenho muito pouca perda de energia quando eu tenho um motor elétrico. Alto torque, esquenta pouco, né? Um motor muito mais bem desenvolvido nos últimos 50 anos. Então, gastar energia elétrica é bom. Agora, da onde vem essa energia elétrica? Essa é a conversa. No Brasil, 85% dela vem de hidrelétricas, fontes renováveis. O Brasil seria um país que, se tornasse frota elétrica, seria um dos menores dos impactos. Agora, não adianta nada eu trocar toda a frota de veículos elétricas e queimar carvão. Para poder gerar energia. Para o motor elétrico. Muito pior. Exato. Que é o que acontece em muitos países. Outra coisa importante, o ciclo de vida, que a gente chama de economia circular. Para eu produzir baterias e veículos elétricos agora, é mineração em grande escala, de lítio e de outros minerais nobres. E as emissões associadas à produção de bateria para eletrificar o mundo inteiro vai emitir muito mais carbono
do que a frota atual emite. Então, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente vai produzir essas baterias. Pode ser um tiro de pé. O cobertor é curto, não dá para resolver. Então é só eletrificar. Não é só eletrificar. E o resíduo é perigoso, porque, por exemplo, o resíduo de um automóvel Descarte. de motor a combustão, o que é? É ferro que você novamente funde, usa para qualquer coisa e tal. O produto de um carro elétrico, bateria, é uma coisa que precisa saber. A gente ainda não sabe, esse é o ponto. Eu penso, daqui a 10 anos nós vamos ver essa história. A economia circular dos veículos elétricos ainda não está fechada. A gente não tem maturidade para entender o que nós vamos fazer com milhões de veículos no final de vida. Não se pensou em todos os elementos da Não sabemos ainda. Agora, e quais são as soluções, então? É continuar com motor a gasolina, com eficiência de 30%, com muito calor e ruído? Talvez não seja. Então, aí vem os contextos diferentes. No Brasil, a gente tem... Eu gosto de falar isso na universidade lá. Nós somos dos poucos países que tem bons ingredientes na mesa para poder fazer o bolo. Tem país que quer fazer a transição energética, mas não tem ingrediente. Nós temos. Porque a gente tem uma indústria enorme de biocombustível, de etanol. E o etanol, ele não exige a mudança da frota, da logística de abastecimento, Perfeito. do carro, certo? Só que da onde é que vem o carbono do etanol? Vem da atmosfera, porque a cana-de-açúcar, a planta absorveu, fez fotossíntese, agregou carbono, você fermentou para fazer etanol. E olha agora, no processo de fermentação, lá na Dorna, lá em Ribeirão Preto, você tem CO2 concentrado na chaminé de fermentação. Ali é o lugar para você segurar o CO2. Enquanto que a cana estraga o solo. Oi? A cana estraga o solo, ela empobrece. Tem uma série se de for coisas. mal cultivada, sim. Mas olha que interessante, se você segurar o CO2 lá, você está mandando um combustível etanol para os carros com menos emissão de CO2. Isso. Entendeu? Que depois o CO2 emitido no carro vai ser recapturado, não 100%, mas em parte, pela própria lavoura de cana que vem depois, absorvido também no solo. Então, se você conseguir tirar o CO2 do processo do etanol, o etanol brasileiro pode se tornar neutro, talvez negativo em emissões de CO2. Até mais eficiente com a energia elétrica, se você fizer uma conta geral. Num país de escala continental como o nosso, com grande insolação e solo, a lavoura de cana, estamos chegando no etanol de terceira geração agora, que é super eficiente. Ele pode ser uma solução nacional, tecnologia brasileira, que contribui beneficamente para a mudança climática e pode ser contribuição nossa para o mundo. Então, peraí, não precisamos entrar só na onda do discurso do que é feito na Europa, porque lá o cenário deles é outro. Isso, a conversa Vai ser diferente, né? Aqui a gente ainda vai precisar tirar óleo e gás do pré-sal, porque a gente ainda está em rampa de desenvolvimento, senão nós vamos ter miséria. A Europa tem discutido de novo a volta da energia nuclear, né? Depois dessa guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Nós estamos estudando lá na USP energia nuclear de novo agora. E não só nuclear em terra, mas colocar reatores nucleares flutuantes no meio do oceano. Já que o grande problema é resfriamento, que você precisa ter água para resfriar. Terremotos e resfriamento no meio do oceano. Você tira um pouco desse risco, né? Então tem muita coisa acontecendo agora. Tem muita coisa assim. Agora, algum tempo atrás eu estava ensinando, eu não lembro direito o que assunto teológico que eu estava vendo com o pessoal da igreja, mas uma coisa que eu fiz questão de lembrar a eles é que a gente tem esse papel ativo de fazer coisas em termos de cultivar mesmo na nossa vida, na criação, nosso trabalho, não importa qual trabalho, em que área for, a gente tem que realmente procurar as melhores formas de fazer aquilo com maior eficiência, esses elementos assim, trazendo para o contexto deles, e querendo mostrar para eles que isso tem um fator de propósito, a gente estava falando ali, o Gustavo falou da cidade, né? Que se torna uma cidade e tudo mais, depois de ter desenvolvido de um jardim. Eu gosto do texto de Apocalipse, lá no 21, que fala que os reis da terra, eles trarão as glórias para a cidade. Você fala, eu tô falando da cidade, a cidade santa. Será que eu vou levar carro para lá? Será que será que eu vou usar biocombustível? Porque você fala, não, eu vou pro céu, vou ficar na nuvem, tocando a minha arpinha pro resto da eternidade, pescando, eu vou tocar viola, tipo. só pra você saber. Então, tem vários tipos. As pessoas, elas têm uma concepção de que esquecem do novo céu e nova terra,
Eu acho triste isso, porque a gente pensa que o nosso destino vai ser o céu, né? Um estádio intermediário, como a gente chama. Uhum. É claro que vai ser um reino celeste, ninguém tenha dúvida, né? A cidade desce, se encontra. Essa é a imagem. Mas também entender que vai chegar um momento em que ele vai fazer novas todas as coisas, uma cidade que não é feita por mãos humanas, ele vai trazer o perfeito progresso, a consumação, mas... E aí? E aqui a gente vai ficar lá. Será que vai ser um novo céu, nova terra? A gente vai continuar com cultivar e guardar? Afinal, cultivar e guardar é antes da queda. Inclusive porque era para multiplicar e já vai estar multiplicado quando chegar no céu. E já, tanto que não vai etapa, casar nem se dar em casamento. E aí você vai continuar cultivando e guardando, e aí sabe que a gente vai tratar disso? Como é que a gente vai explorar os recursos dessa terra aí com a mentalidade perfeita, sem limitações, sem a maldição da terra? Então, eu quis dizer para eles o seguinte: importa o que vocês estão fazendo hoje. Eu posso morrer e não conseguir contribuir assim grandiosamente para o mundo. Não importa, você tem que prestar contas a Deus. Entenda que tudo aquilo que for útil, feito para a glória de Deus e que realmente tem a sua eficiência, ele vai... a imagem de os reis trazendo a glória significa como se a gente levasse os nossos melhores carros para lá, uma figura, né, nessa nossa conversa, os nossos melhores obras, que são as riquezas que, não é que Deus vai falar, muito bem legal, mas era só um passatempo, deixa eu queimar tudo e jogar fora. Eu, pelo menos, não consigo interpretar assim, escatologicamente falando, e eu acho que isso tem tudo a ver com a maneira como a gente explora essa terra de uma maneira responsável, para a glória de Deus, e todo crente deveria, penso eu, se importar com essas coisas, no seu nível, na sua atuação. Alguns de maneira bem mais aprofundada, como o Gustavo, por exemplo, nós, como pastores, talvez motivando as pessoas, e participando disso também, a criarem essa mentalidade, essa cultura, porque nós temos a verdade nas mãos, a verdade perfeita. Então, esse é o que eu procuro entender coletando essas coisas, porque se isso não afeta a maneira como eu vivo aqui agora, então eu estou perdendo de vista a glória de Deus. A sua experiência pessoal dentro da sua igreja, sua comunidade, o seu pequeno grupo, claro que você trabalha em outras áreas, como é que é? Há um assunto interessante? Você acredita que o pessoal... Fala-se muito pouco. A minha experiência de igreja paulistana, né? Cresci em São Paulo, apesar de ter nascido em Minas, crescido em São Paulo. Esse assunto de preservação ambiental, relação com a natureza, nunca foi muito presente, não. Talvez porque eu esteja numa igreja urbana, né? Mas eu nunca tive um despertar para esses pontos na minha igreja. Eu vou te dizer o que me despertou desde pequeno. Foi o movimento escoteiro. Isso é muito bom. Que tem uma raiz... Aliás, né? o Baden... Ele cristão, tem um ethos cristão ali, mas o movimento escoteiro conservacionista, na época, antes a gente não falava em preservação ambiental, falava de conservacionismo, né? Anos 90 aí. Mexeu muito comigo. Tá. Porque aí era a vida no mato, aprender a valorizar a natureza, a respeitar os recursos, né? A viver com pouco recurso, né? A viver com pouco é uma coisa importante. A gente acostumou a viver com muito, a gente desaprendeu a viver com pouco. E você desperdiça. O viver com muito significa desperdício, né? Então a gente joga fora muita comida, a gente compra mais do que deve, né? Então, mas a igreja não... Interessante isso, a igreja não... Na minha experiência, não teve grande contribuição. Agora, olha, essa conversa eu estava tendo com colegas da comunhão anglicana recentemente, ontem, né? E surgiu essa pergunta: como é que a gente faz para que a igreja se engaje com a preservação ambiental, ou ajudando a combater a mudança climática, emissões de gás de efeito estufa? E, para mim, a isca principal que a igreja pode usar é a ideia do maravilhamento. A gente fala em inglês do wonder, né? De você ficar deslumbrado, deslumbramento. Porque isso faz parte da experiência cristã em várias áreas da nossa vida. Certo. E quando a igreja desenvolve... Quando eu falo, pensa lá nas criancinhas, né? Da tua classe, filhos, netos e tal. Quando você desenvolve com as crianças alguma programação de acampamento, de visita a parque, de plantio de árvore,
que num contexto paulistano ou urbano já é raro, mas quando você dá isso a essas crianças e elas têm uma sensação de deslumbramento, sabe, que você não consegue explicar em palavras, nem equacionar, não sabe de onde vem, mas você olha, você está no acampamento das crianças da UCP lá, da UPA, e você leva todo mundo para deitar no meio do terreiro à noite lá no interior e olhar o céu de estrela. Ou ficar vendo fogo numa fogueira. Isso dá um senso de deslumbramento. E aí você canta junto, e você faz uma poesia, e lê uma passagem da Bíblia. Um contexto. E você cria um imaginário. Marca para a vida inteira. Eu falo assim, ó, se você levar os seus adolescentes para plantar uma árvore, você está mudando alguma coisa em termos de emissão, de mudança climática? Não. Sim. Assim, Sim. Zero de impacto ambiental. Isso, em termos de... Mas a ação de você levar, a ação pedagógica de alguém lá plantar uma árvore, muda a percepção dessa pessoa, e um dia ela vai ser o CEO de uma grande empresa que vai ter que tomar uma decisão lá sobre um processo industrial. Ou economizar papel. Isso. Pronto. Então, isso pode ter um impacto enorme. Agora, usar a isca do deslumbramento ou do maravilhamento é um caminho que nunca acaba. Funciona com a criancinha, com o adolescente, com o adulto, com o velho. Todo mundo se deslumbra e se maravilha com alguma coisa. E o crente, quando ele se maravilha, ele imediatamente dá glórias ao Criador. Porque o maravilhamento nos remete ao dono da coisa. Não é ele próprio, né? O cientista ateu, ele fica maravilhado com o poder dele de descobrir as coisas e ele dá glória a si mesmo. Mas o cientista cristão, quando ele descobre uma verdade na natureza, ele dá glórias a Deus. E o cientista cristão pode ajudar a igreja a ensinar as crianças a serem deslumbradas pela natureza. Não precisa ter medo do nome natureza. Às vezes a sociedade usou o termo mãe natureza e a igreja fica pregando contra. A natureza não é mãe, coisa nenhuma. A natureza, esse termo natureza, significa muito mais do que a igreja precisa combater. Né? Então é parar primeiro de lutar contra coisas que não existem. Segundo, valorizar aquilo que é importante para uma mudança de mentalidade. E terceiro, agora isso é importante, é combater especulações e negacionismos. Porque a gente volta no papo do nosso primeiro podcast lá. Nesse campo de ciências, de investigação do mundo natural, quem tem autoridade e método para descobrir verdades é a comunidade científica. Então, quando a comunidade científica diz que há um aquecimento global causado por causa mudanças climáticas, cuja fonte é emissão de gases de efeito estufa de origem humana, pô, isso não está saindo da cartola de alguém. Quando a comunidade científica diz isso enquanto corpo, tem um lastro de investigação ali. Ah, mas tem vozes dissonantes. Eu vi um cientista não sei aonde falando ao contrário. Sempre haverá vozes dissonantes. Faz parte da ciência. Faz parte da ciência, boa. E outra, consenso científico não significa 100% de concordância. Exato. Consenso científico significa a visão da maioria entendendo um processo ou criando o que a gente chama de uma teoria que explica. Então, olha só, quando a igreja ouve a comunidade científica séria, articulada, com seus métodos, seus meios, seus canais, e no caso, por exemplo, painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, mostrando evidências, explicando como que mudanças climáticas, aumento da emergência climática, o aumento de eventos catastróficos está relacionado a nossas emissões de gases de efeito estufa de combustível fóssil, não posso eu, de púlpito, achar que a minha informação tirada do grupo do WhatsApp é melhor, então eu vou pregar dizendo quem é o homem para achar que ele está mudando a temperatura do planeta, ele é insignificante para achar... Não posso fazer isso. Eu tô entrando em território que não me pertence. Me perdoa apontar o pastor aqui, não estou dizendo que o senhor faz, mas estou dizendo que eu já vi isso em igreja. Por quê? Sim. Porque às vezes vem... Quem são esses cientistas para dizer que a mudança climática agora... Entendeu? Peraí, quem é o homem para se achar maior do que Deus? Se Deus quiser, vai ter. Se Deus não quiser, não vai ter. É óbvio. Sem dúvida. Mas eu não posso desqualificar alguma coisa sem entrar no território. A Bíblia conta isso. Deus usa os caldeus e tal. Os caldeus vão lá, disciplinam Israel. E Deus fala, mas vocês, caldeus, vocês fizeram muito mal. Você fala, peraí, o que foi isso? Deus criou uma armadilha? Não.
Deus tem os limites dele, tem hora que ele tira a mão dele para ensinar lições para nós. Quando ele tira a mão dele, vem os egípcios, vem os caldeus, vem os assírios, vem sei lá quem, disciplina, não sem responsabilidade. Deus os responsabiliza. Isso, são culpados. Deus fez algo. Fez? Não, eu entendo que a graça de Deus, ela é que limita a maldade do mundo. Isso, graça comum. Porque o mundo não é, chama-se. isso na expressão não é minha, o mundo não é tão mal quanto poderia ser sem a graça comum. Então, se nós não tivéssemos uma graça comum, provavelmente o planeta já nem existiria mais. A humanidade, não o planeta. A humanidade não existiria mais. Então, Deus, na sua imensa graça, usa a igreja, os crentes verdadeiros, e usa também sua graça comum para fazer o bem, ou para fazer a sua vontade. Então, é isso mesmo. Então, não tem como você dizer assim, claro, tem um monte de coisa que você olha e fala assim, não, peraí, esse discurso está totalmente distorcido, seja de um lado, seja de outro. Tá certo? E nós vimos na pandemia, que era um problema seríssimo, porque ninguém sabia como resolver, e havia os sábios completos de um lado e de outro. É assim que... Isso ainda não vai ter daqui a 30, 40 anos, alguém vai analisar e falar assim, o que foi aquilo? Exato. Eu entendo que foi aquilo, Deus falou assim, vocês estão muito autossuficientes, né? Então deixa eu mostrar para vocês, e manda uma coisinha que eu falava de púlpito, né? O pouco que eu conheço, que a ciência discute se é um ser vivo ou se é uma coisa ativada por... Porque ninguém sabe que é um vírus. Se é um ser vivo, é uma discussão quilométrica dentro da ciência, né? Ele é um ser vivo ou ele é uma coisa lá que é ativada por não sei o quê? Então, é uma briga dentro da ciência. Deus fala assim, vocês estão aí achando que é tudo? Então, deixa... Parou o mundo. Isso aí. Agora, falar assim, não. Então, Deus está falando assim, escuta, por que vocês não voltam para mim? Que é o que está nas Escrituras. Mesmo assim, vocês não se voltam para mim. É o que nós estamos vendo. Eu digo que nós vivemos dias... Claro que isso já aconteceu no passado. Eu conheço a história. Mas nós vivemos dia que a nossa fé está sendo provada mesmo. Tem hora que você tem que falar assim, não, é só em Deus e a minha esperança é no Senhor. Porque não estou falando que eu vou ficar parado, e papo para o alto e não vou fazer nada. Mas estou dizendo, nós precisamos ter confiança na soberania de Deus. Agora, não quer dizer que o ser humano está destruindo as coisas. Afinal, existia um pássaro dodô. E não existe mais. Dentro de um período histórico, né? Isso. Claro que existiam outras coisas. Existia um pássaro dodô, né? Então tá aí, tem desenho dele. Ou aquele outro cachorro lá na Indonésia, que esqueci o nome, tinha um animal lá, e de repente não existe mais. Quem que acabou com isso? Exato. Ou aquela pomba lá que fazia peregrinações lá na América do Norte, que saía de um lado para o outro e foram matando, e não existe mais aquele tipo específico. Então, negar que o ser humano faça mal para a natureza é uma tremenda bobagem. Eu lembro de um texto de Apocalipse de novo, acho que é capítulo 11, em que é um daqueles momentos em que mostra que Deus vem julgar a terra e vem pôr um fim em todas as coisas, e a expressão que aparece ali, que sempre mexeu comigo, é contra aqueles que destroem a terra. É uma expressão que sempre me chamou muito, porque... E aí, juntando com esse aspecto da graça comum, que a gente aprende também no seminário, tem gente que discute isso, tudo bem, mas essa ideia de que Deus ele vai refreando o mal, não significa que muitas vezes, de fato, ele não deixe as coisas, ou ele refreie menos, ele refreie com menos intensidade, e que nesse espacinho que a gente tem, por causa da nossa inclinação pecaminosa, a gente não aproveite tudo que tem, o máximo de tempo que tem, essas condições que a gente tem, para de fato destruir, para acabar com essas coisas. E eu entendo que essa imagem bíblica de Deus vindo julgar ou vingar, por causa dessa questão, é um cuidado que Deus tem. Vocês estão pisoteando a minha revelação, que a gente conversou da outra vez. Isso revela algo sobre mim. Vocês o usam, além de ignorarem a minha existência, não se voltarem para mim, ainda vocês a destroem. Vocês é um insulto. É um insulto à obra do Criador, né? A mesma coisa, insultar um quadro de alguém, ou o pintor, ou qualquer coisa, vai se tornar, vai ficar vai se ver insultado. E Deus não poderia olhar para isso apaticamente e falar, o problema é todo de vocês. Que de fato há problemas. Mas, de todo modo, ele, por justo que é, não, isso não vai ficar sem uma resposta. Isso
para mim, também é um argumento de reforço para que a gente, como crente, tenha esse engajamento nesse aspecto também. Ouvindo a comunidade científica, como você diz, ouvindo todos esses dados, sabendo que há, sim, discordâncias, mas que alguma coisa precisa ser feita, não é assim, deixa eles para lá e eu vou vivendo aqui do meu jeito e depois eu morro, acabou, não tô nem aí. Penso eu que isso nos chama a responsabilidade. Né? Agora, numa nota positiva, né? Senão esse papo fica muito down, né? E a gente fica assim, pensando no... Eu tomo umas aspirina daqui a pouco. Pois é. A gente começou falando do jardim, né? E como que o empreendimento que a gente chamou de fazer ciência, mas o empreendimento de cultivar, transformar, guardar, gozar, aproveitar do mundo natural já existia antes do pecado. Nós continuamos fazendo isso agora de maneira estragada. Isso. Né? Mas não deixamos de fazer. Continuamos comendo da terra, aproveitando da beleza da criação. Temos as dores e o sofrimento também de um mundo caído. Mas a estrutura está lá. E ela vai ser restaurada. E isso a gente sabe que ela vai ser restaurada, porque a gente tem garantia. Por isso a gente vive na esperança. Isso. Agora, o paralelo está lá na cidade. E aí vem aquela tua pergunta. Será que nós vamos levar os nossos carros lá para a cidade? Eu quero entrar de Porsche lá no Portão de Ouro, né? Como é que vai ser? Porsche elétrico. Como é que eu vejo? Eu vejo isso aqui como uma intervenção, né? O fechar da porta do paraíso e o abrir dos portões da Nova Jerusalém marcam o ministério da palavra. Isso aqui é a ação que salva. É a graça salvadora. Esse é o processo da redenção. À esquerda está a criação original. À direita, na minha visão aqui, está a consumação, a glória, que a gente chama de glória. Fecha esse livro. Fecha o ministério da palavra. A palavra já cumpriu o seu papel. A nossa esperança é de restauração. Portanto, a engrenagem restaurada é de uso e fruto do mundo criado para sempre. Como foi projetado. Porque o nosso projeto que a gente perdeu, mas o projeto de Deus para a nossa vida era de uso e fruto do mundo criado para sempre, em condição eterna de paraíso. Na verdade, mais do que um local específico, era de expansão do paraíso, para que a glória de Deus cubra a terra, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a ideia da humanidade como a imagem de Deus ali para a expansão do estado de paraíso para toda a terra. Ora, isso não foi conquistado, nós perdemos o acesso ao paraíso. Agora, fechado o livro, puxa, a gente tem isso restaurado. E aí começa de novo. Né? Começa de novo na cidade, com todo esse conhecimento histórico adquirido, representado lá na cidade. Não é um jardim mais, já é uma cidade construída, tem ruas, né? Mas lá tem o rio que alimenta e a árvore da vida está lá. Está lá. Né? A mesma árvore da vida que estava lá, está lá de novo. Ou seja, a eternidade, a eternidade, a manutenção da nossa existência temporal está lá de algum modo. A árvore do bem e do mal, do orgulho, não está mais lá. Mas Cristo está lá agora garantindo que a gente não vai cair de novo. Mas faremos ciência... Agora eu falando, né? Minha interpretação. Faremos ciência e tecnologia ad eternum. Boa ciência agora, só boa ciência. Só boa tecnologia. Nós não vamos fazer nada que não seja cultivar e guardar o cosmos. Se nós vamos desenvolver carro elétrico, carro flutuante, DeLorean que viaja no tempo, é brincadeira. Mas assim, qualquer artefato tecnológico, conhecimento científico do macro para o micro, não sabemos aonde isso vai chegar. Sabemos que é dentro do nosso limite de compreensão humana, obviamente. Nós não vamos conhecer mais a ponto de conhecer perfeitamente Deus, nem mais do que Ele. Isso. Mas eu não sei... Não sei se tem limite para o nosso desfrutar do mundo criado. Eu entendo. Então isso é o que nos espera lá. Eu entendo que o fato de ser eternidade é o tempo
adequado para você conhecer a glória de alguém que é eterno. Cara, esse é um ponto para outro. Exatamente. Definição de eternidade é um dia. Eu tenho uma série de dúvidas aí. Eu adoraria conversar Você não disso. tem doença, você não tem raio ultravioleta, você não tem cobertura, você não tem aquele, e você não tem, é eterno, você não precisa de tempo. Eu preciso pegar um carro para ir daqui a lá. Para que eu vou precisar de um carro? Eu posso sair daqui e levar 300 anos para chegar ali na árvore, porque eu tenho tempo, não sei. Mas deixa isso para depois, nem olhos no ouvido. Eu não sei o que é eternidade. Eu só sei que não pode ser simplesmente tempo que não acaba. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Concordo contigo. Augusto. Sabe por quê? Gustavo. Não, sabe por que Augusto? Porque o meu irmão é Augusto e o apelido dele é Guto. Então, desde que eu peguei seu nome, estava Guto lá, eu falei, eu vou misturar esse nome uma hora. Chegou a hora. Então agora eu falei, então Gustavo. Então assim, prazer. Nosso tempo de novo terminou, né? Mas foi um prazer de continuar esse papo. Eu espero que isso seja bom porque você está nos escutando e você curta isso e a sua vida e a sua profissão, sua área de atuação que você gosta, ame, faça, mas faça para a glória de Deus. É isso que é importante. Obrigado, Pablo. Para mim foi um prazer. É isso aí, gente. É um prazer. Até o nosso próximo momento juntos. Nosso próximo Theo Media Cast, tá bom? Tchau. Até nos vemos outra vez.